A paz de Cristo, queridos. A palavra que eu queria dividir hoje é Elias e os profetas de Baal. Tá? Essa palavra se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 24. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser Deus o que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então a gente está falando de uma época onde Acabe era o rei, certo? Acabe, sua esposa era Jezabel, e ali começou uma perseguição aos profetas do Senhor, aos profetas de Deus. E eles começaram a fugir, começaram a sair daquele lugar, começaram a se esconder, e ficou só Elias naquele local. Então Elias manda uma mensagem para o rei Acabe e para os profetas de Baal, né, desafiando os 450 profetas no Monte Carmelo para verificar quem realmente serve a um Deus verdadeiro. E chegando lá no Monte Carmelo, Elias manda pegar 2 novilhos, um novilho deixa para os 450 profetas de Baal e diz para eles: iniciem vocês, como vocês são 450, vocês são muitos, então comecem vocês a clamar ao Deus de vocês, e se ele responder, ele é o Deus verdadeiro. E ali a palavra de Deus diz que os profetas de Baal começaram a clamar, e eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetes, como era de seu costume, até derramarem sangue. Então ali eles começaram a fazer sacrifícios de sangue, começaram a se retalhar, começaram a se cortar, chamando o Baal, né? E chegando próximo, eles começaram pela manhã, e chegando próximo ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em voz alta, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E ali Elias começou a tirar, podemos dizer assim, sarro deles, começou a zombar deles e tudo mais. Mas o primeiro ponto aqui que eu quero destacar: 450 profetas de Baal. Duvido, na realidade, esses profetas de Baal conheciam Baal, e eles sabiam que Baal era capaz de responder com fogo, porque 450 homens não iam aceitar um desafio para perder. Se dentro dos 450 homens ninguém nunca tivesse visto Baal respondendo com fogo, eles não aceitariam o desafio. Eles não aceitariam o desafio de Elias. Eles sabiam que Baal era capaz de responder com fogo. E por que Baal não responde com fogo? Por que Baal não foi capaz de responder com fogo? Porque ali tinha Elias, que era um profeta de Deus, um homem que carregava a presença de Deus. E ali todo o mover do maligno foi parado, todo o mover do maligno foi rompido por causa da presença de um homem. Baal não pôde se manifestar ali porque ali tinha um homem de Deus. E assim que somos nós, assim que é eu, assim que é você, quando nós estamos em locais, a presença do maligno é obrigado a parar por causa de nós. Todo mover maligno naquele local é obrigado a ser parado por causa da presença, por causa da nossa presença, porque nós carregamos a presença de Deus, nós somos a luz do mundo. Então quando nós brilhamos sobre as trevas, quando nós brilhamos, as trevas têm que recuar. E ali continua. Então chegou o meio-dia, Elias disse: então parem agora, que agora eu vou clamar ao Senhor. E a primeira coisa que Elias faz, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então o altar ali estava em ruínas. Eram 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então Elias pega e começa a botar cada pedra em seu lugar e começa a invocar a Deus, chama o nome de Deus. Então a primeira coisa que Elias faz, a restauração do altar.
E a palavra de Deus diz que o altar do Senhor é o nosso coração é o altar do Senhor. Então a pergunta é, o que tem ocupado o altar do Senhor? Como é que está o nosso altar? Como é que está o nosso coração? Muitas vezes, nesse mundo, nós passamos por necessidades financeiras, então a gente acaba colocando dinheiro na frente do Senhor, ou a gente está trabalhando e começamos a entrar num nível de prosperidade muito grande, então a gente fica preocupado em gerar mais rendas, né? Não porque nós somos pessoas más ou somos egoístas, mas a gente pensa em dar o melhor para a nossa família. A gente pensa em entregar o melhor para a nossa família. Então a gente começa a gerar mais rendas para dar mais condições para a nossa família, para colocar nossos filhos talvez em um colégio melhor, para dar um maior conforto. E às vezes aí o nosso altar começa a ser ocupado por outras coisas deste mundo. Tá? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos. Né? Às vezes o altar do Senhor está ocupado, sei lá, com lazer, está ocupado com outras coisas. Então primeiramente ele conserta o altar, ele clama ao Senhor e o Senhor responde. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras da terra e ainda a água. E o povo vendo, caiu de rosto no chão e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então ali o Senhor responde, Elias conserta o altar, com a presença de Elias, todo mover maligno é parado, todo mover maligno não tem como se mover ali na presença de um homem de Deus. Ele restaura o altar e o Senhor responde com fogo, porque o altar foi restaurado. Assim que o Senhor responde na nossa vida, Ele responde com fogo, quando nós reparamos o nosso altar, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar no nosso altar. E a partir disso, o nome do Senhor é glorificado. E o povo respondeu, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então a palavra que eu queria deixar hoje aqui para ti, meu querido, é restaura o teu altar. Restaura o teu altar. Se nós restaurarmos o nosso altar, a presença do maligno, ela vai ter que recuar, o Senhor vai responder e o nome dele vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Então restaura o altar. Verifica talvez o que está em primeiro lugar em nosso coração. Muitas vezes com o tempo a gente começa a se perder, mas sim por uma falta de atenção naquilo que é eterno e naquilo que é passageiro. Amém? Então que Deus te abençoe grandemente, eu espero que essa palavra edifique grandemente a tua vida, certo? Fica com Deus aí e obrigado por assistir esse vídeo aí. Deus abençoe, até a próxima.